programa está em alta, está aqui com o Dr. Ricardo Teles, onde a gente vai tirar algumas dúvidas em relação à tireoide, né, doutor? Tira pra gente uma dúvida, né, sobre aquele procedimento, né, da glândula tireoide que aumenta o peso e a pessoa pensa que está ganhando o peso por alimentação, né, por algum distúrbio, mas a gente sabe que é o distúrbio hormonal, né? Com certeza. A tireoide, ela é responsável pelo metabolismo do organismo de forma geral. E é interessante falar que podem surgir várias alterações da tireoide. As mais comuns é o hipotireoide, na função da tireoide, obviamente, é o hipotireoidismo, que é quando a tireoide secreta menos hormônio do que o organismo precisa. Temos o hipertireoidismo, que é quando secreta hormônio numa quantidade além do que o organismo precisa. E nós temos uma outra alteração que aparece também na tireoide, que são os nódulos tireoidianos. A maioria dos pacientes ficam super preocupados com a questão dos nódulos tireoidianos, porque tem medo logo de que tem um nódulo, posso ter um câncer. E a gente pode comentar sobre isso em outros programas e outras matérias, se vocês desejarem e se o público também desejar. A gente pode estar falando e pode estar tranquilizando que cerca de 95% dos nódulos são negativos, ou seja, são benignos, ou seja, não são câncer. Mas falando sobre a alteração da tireoide em sua função, no caso o hipotireoidismo, é quando a glândula ela secreta menos hormônio do que o corpo precisa, e isso vai provocar vários sintomas, dentre eles uma diminuição da disposição para fazer atividades físicas, ou seja, a pessoa se sente preguiçosa, sente sem vontade de viver. Isso é uma coisa que você vai ver muito em mulheres, queda de cabelo, unha fraca, pele muito ressecada, vontade, a intolerância a ficar em ambientes frios, elas se incomodam muito, as pessoas com hipotireoidismo, tem aquela letargia, tem aquela alteração do humor. No caso de mulher fica um pouco mais difícil de identificar, porque às vezes altera o humor, né? Dependendo do ciclo hormonal, mas às vezes uma alteração de humor inexplicável. O paciente fica muito ansiosa, o paciente tem vontade de comer, às vezes doce, por causa da ansiedade que não tinha antes de ter alteração da tireoide. E isso tudo induz, né, a ansiedade que ela pode gerar. A diminuição do metabolismo pode serem fatores indutivos para ocasionar um aumento de peso. É importante falar que apenas cerca de 5 a 10% dos casos de obesidade se dão por uma alteração de glândula tireoide. A maioria tem outros motivos, no caso de obesidade. Mas a glândula tireoide ela é responsável por um percentual importante de aumento de peso, e eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Legal. Você que está em casa, né, está tendo mais essa informação, né, sobre a tireoide. É mito ou é verdade, doutor Ricardo, que a tireoide também ela pode dar uma fraqueza muscular e ela também pode atrapalhar um pouco o diagnóstico clínico, né, em relação a esses sintomas, né, de fraqueza muscular. Às vezes a pessoa tem falsete ao levantar, isso é normal? Sim, é verdade, pode acontecer essas coisas sim. Um outro sintoma que não foi falado e que eu acho que é muito importante falar é a questão da diminuição da libido. Muitas mulheres reclamam da diminuição da libido, homens também. E eu acredito que se você tem esses sintomas de cansaço, indisposição, fraqueza, pele ressecada, cabelo está caindo demais, a unha está quebrando fácil, vá no médico de sua confiança, ele vai fazer uma anamnese, ou seja, vai conversar com você, vai fazer um exame físico em você. Se necessário for, vai solicitar os exames hormonais, vai pedir um TSH, um T4 livre, T4 total, anti-TPO, anti-TG, que são hormônios próprios, né? Exames laboratoriais próprios disso. E independente da alteração, ele, se tiver alterado no resultado, ele vai iniciar o tratamento ou vai encaminhar para um médico
que ele julgue um especialista na área para poder fazer o acompanhamento do paciente. Doutor, qual a faixa etária, em média de idade, né, cronologicamente, dos pacientes que é acometido, né, pela essa disfunção? No caso do hipotireoidismo, ele pode aparecer desde o nascimento. Eu faço o atendimento de crianças que nascem com esse problema, que é o hipotireoidismo congênito, lá no Nativida. Inclusive, o Nativida é uma instituição privada que presta serviço para o Estado, e eu atendo lá, e você não tem ideia do número importante de crianças que já nascem com alteração da tireoide. O bom é que a grande maioria dos casos, quando iniciamos o tratamento, a partir dos 2 anos de idade, muitos podem parar de tomar medicação. Outros, se depois dos 2 anos a alteração continuar, tem que tratar para o resto da vida. Ou seja, não tem uma idade fixa para poder aparecer. Pode aparecer logo ao nascer, mas muitas vezes pode aparecer na adolescência ou pode aparecer na 3ª década ou 4ª da vida. Então vocês aí de casa ficaram com essa explicação do Dr. Ricardo Teles, um assunto muito importante, de grande relevância para a nossa sociedade. Doutor, deixe seu contato aqui para quem tiver mais dúvidas, quiser entrar em contato com o senhor, e quem tem nessa patologia, vir marcar uma consulta com o senhor para tirar mais dúvidas. Obrigado. Qualquer informação vocês podem estar perguntando no direct. O meu Instagram é dr_Ricardo Teles. E eu atendo aqui na Clínica Checkup, na Rua Dom Bosco, número 619 Bosque. Os telefones para agendamento de consulta são 3223-2092 e o celular com WhatsApp 99206-1823. Também qualquer coisa você pode também estar direcionando as perguntas para o programa Tá em Alta, né, no Instagram, ou até mesmo no nosso contato, que sempre fica aí abaixo aqui da nossa entrevista.